É isso aí. Oh, Jesus. Oh, Jesus amado. Ué, não visualiza? Amém, meu irmão. É bênção. Benção pura. Amém? Amém. Estou te aguardando. Estamos aqui, né? Prontos. O André não vai vir, não? Eu acho que ele não chegou do serviço ainda não. Não. Mas assim que ele vier, ele chegar, ele entra. Não, amém. O pastor André lá, você conseguiu falar com ele? Agora à noite eu não consegui falar com ele, não. Agora à noite não. Hoje, durante o dia, ele ficou sumido o dia todo. Entendi. Tá ouvindo louvor aí? Oi? Tá ouvindo louvor aí? Tô ouvindo. Amém? Amém. Quer que dá uma parada aí no louvor? Amém. Traz uma mensagem da parte de Deus para nós. Amém.
procurar uma mensagem aqui, né? Coração de Deus. E quando isso, vamos ouvir no louvor abençoado, né? Bom, enquanto o senhor vai procurando aí, eu vou lendo aqui uma pequena mensagem, amém? Amém. Deixa eu abaixar o louvor aqui um pouquinho. Fica à vontade aí, meu irmão. Amém? Primeiro, eu quero cumprimentar todos aí com a paz do Senhor. Né? Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar ainda. Estamos aqui mais uma vez, né? Ontem fizemos um teste e foi bênção para nossas vidas. Palavra edificante, né? Deu para edificar nossas vidas. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar aos nossos corações. Amém? E agora eu já estou passando a bola da vez aí para o presbítero Cássio. Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Né? E eu gostaria de trazer aqui um pequeno estudo, enquanto o pastor vai preparando uma mensagem ali, uma pequena mensagem, né, da parte de Deus, se encontra no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante, que nos diz assim: o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vendo aí que José, né, noivo de Maria, um sonhador, né, um homem cheio de expectativa, como todos nós, né, cheios de expectativa, cheios de sonhos futuros. E neste texto nós vemos várias vezes, né, que a palavra sonho, né? Mas também percebemos que se tratava de alguém cheio de planos, né, pastor? E sonhar, meus irmãos, é uma capacidade de Deus, né, que Deus deu ao ser humano de criar sonhos e colocar esses sonhos em prática e realizá-los, né? Muitas vezes nós dizemos que não temos sonho e nos sentimos um pouco vazio, um pouco frustrado, pois não temos dentro de nós desejo de projeto, de projetar algo, de nos empenharmos em algo, né? Se é um sonho que eu tenho eterno, é de morar na glória, eu estou realizando esse sonho de poder estar cultivando a minha caminhada e estar plantando a cada dia mais uma semente nesse grande jardim, né? E esse é o desejo que todos nós temos que ter no nosso coração, né? E hoje, qual tem sido o seu sonho? Qual tem sido o seu desejo? Né? E nós precisamos aprender com José, né, exatamente isso, né, os sonhos de vida. Vamos aprender no versículo 18 e 19 que os primeiros sonhos da vida de José e seus planos pessoais com Maria, que era, no caso, né, sua noiva, né, e se eles estavam despojados, significa que sonhavam em ter uma família, uma casa, filhos e tudo mais. Isso aí é um dos nossos primeiros sonhos, né? Desejo de constituir uma família, desejo de ter uma profissão, de praticar, colocar isso em prática. É a realização do homem quando ele consegue se formar, constituir uma família, né? Ter uma esposa, ter filhos. Isso é um sonho de todos nós, e nós devemos, sim, nos empenharmos em realizar os nossos sonhos, mas sempre colocando esses sonhos o quê? Sobre a guarda de Deus, debaixo das mãos de Deus, pois o Senhor é capaz de realizar todos os nossos sonhos. O Senhor se agrada em realizar nossos sonhos. O Senhor é um realizador de sonhos. Mas antes de mais nada, nós precisamos realizar algo que vem da parte de Deus para nós, que é de servir, de sermos obedientes, de sermos tementes a Ele. Se tem um sonho da parte de Deus, é que toda a humanidade se salve, se humilhe, reconheça suas falhas, seus desejos,
O Senhor também tem suas vontades. E nós, muitas vezes, queremos somente impor as nossas. E não paramos para meditar qual é a vontade de Deus para nós. Qual tem sido a vontade que o Senhor coloca na Bíblia e coloca diante de nós? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Lógico, o Senhor diz que nós devemos, sim, né, colocar diante dele as nossas vontades. Mas, primeiro, devemos colocar o quê? A vontade de Deus. Se aquilo que eu desejo para a minha vida for da vontade de Deus, pode ter certeza, irmãos, que no momento certo vai acontecer. E os sonhos, meus amados, são naturais, né? Podemos ver ainda que no versículo 20 em diante, além dos sonhos de vida, José também tinha o hábito de dormir e sonhar. Mas não era apenas sonhos comuns, e sim visões reveladas por Deus, né? Deus falou com José em sonhos 4 vezes. 4 vezes. Primeiro, em sonho, o anjo avisa que o filho que Maria esperava era de Deus. O segundo, em sonho, o anjo manda José ir para o Egito com sua família. O terceiro sonho, o anjo avisa José que pode voltar para Israel. O quarto sonho, José é avisado para ir morar em Nazaré. Ele era um homem que dormia também, como eu e você. Um homem que sonhava e Deus falava com ele. Através do seu sono, do seu profundo sono, do seu cansaço. Por isso que a gente sempre diz que Deus guarda. Até mesmo quando estamos dormindo. Quando estamos sonhando, o Senhor habita também ali. Nós achamos, irmãos, que existe algum lugar onde podemos esconder de Deus. Não. Deus está presente em tudo. Quando nós acordamos, Deus está presente. Quando nós sentamos para descansar, Deus está com a gente. Quando nós sentamos para almoçar, Deus está com a gente. Nós é que nem sempre conseguimos enxergar Deus ao nosso lado. Nós podemos contemplar Deus em tudo que fazemos, quando acordamos, quando dormimos, quando trabalhamos, quando vamos para o trabalho, Deus está conosco. Nós é que não enxergamos isso. Mas Deus está o tempo todo ao nosso lado e caminhando conosco. Tanto é que ele visita o sonho de José quantas vezes? Inúmeras vezes. E quantas vezes você tem parado para dar ouvidos à voz do Senhor falando com você? Seja ele em sonhos, seja ele em visões, seja ele usando o irmãozinho para falar com você, para pregar a palavra, para trazer algo da parte de Deus para você. Ou você, pura e simplesmente passando na rua, em frente à igreja, sente o desejo no seu coração de entrar naquela igreja. Quantos de nós não já aconteceu isso? Passando em frente à igreja, sentimos o desejo de entrar. É o Espírito Santo falando no seu coração. E nós não temos permitido, né, o sonho de Deus se realizar na nossa vida. Pois ele é educado, ele está à porta ali batendo, sonhando e pedindo para que a gente abra a porta do nosso coração, para ele realizar o seu desejo, que é nos salvar, né? Que é para que a gente vá morar com ele na glória. Olha o quanto é profundo, irmãos, o que Deus tem preparado para nós. Os nossos sonhos com o desejo de Deus estão interligados. Mas nós não permitimos que isso aconteça, né? E Deus, irmãos, ele tem falado conosco o tempo todo. Em todos os momentos, não é mesmo, meu pastor? Eu baixei aqui. Amém? Amém. Eu que baixei a mesa de som aqui. Engraçado que quando você me convidou para trazer a palavra, né? Eu falei, não, vou procurar aqui. E dentro disso que você está falando, a palavra que Deus me deu aqui foi sobre Jonas. Né? Jonas foi dormir onde? Não é? Olha aí. Dentro do peixe, por quê? Porque não queria ouvir a vontade de Deus. Queria que fosse feita a vontade dele. Então, mas muitos de nós hoje estamos assim também, com esse sono, nós estamos hibernando espiritualmente, sendo que não é momento disso. O momento agora é de levantar, é o momento de trabalhar, é o momento de pregar a palavra do Senhor, a tempo e a fora de tempo. Só que nós estamos hibernando, né? Muitos estão dessa maneira. Eles não querem fazer a ordem de Deus, não querem cumprir. Eles preferem fazer aquilo que agrada a eles. Ah, se vai ter um louvor mais bonito na igreja, eu vou,
porque vai ter um grupo que vai cantar bonito, vai ter um pastor que prega bem, é muito eloquente, eu vou porque o pastor prega bem. Não tem mais aquele compromisso com Deus. Que o nosso compromisso não é com o ser humano, o nosso compromisso é com Deus e com a sua obra. Será que o Senhor nos colocou aqui nessa terra para a gente viver segundo aquilo que o homem ordena ou seguir segundo aquilo que ele ordenou para que viéssemos fazer? Né? Nós estamos invertendo esses valores. Nós estamos colocando o Criador como criatura. Isso aí é sério. Infelizmente, muitos estão assim. Eles estão dormindo ainda. Está no sono da impiedade, porque não crê mais no poder de Deus. Não estão querendo acreditar mais na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está cumprindo todos os dias. Esses acontecimentos aí, tudo que tem acontecido, nós temos visto que tudo isso é a mão de Deus. É Deus agindo, é Deus que está fazendo tudo isso para chamar a nossa atenção para Ele. Né? Porque até então, nós estamos preocupados com nós mesmos, estamos pensando somente em nós. E as coisas de Deus estão ficando aqui em segundo plano. Só que tudo aquilo que é dado em nossas mãos para fazer, aquele que deu aquela responsabilidade, ele espera o melhor. Ele espera que você faça o melhor. Né? E com Deus não é diferente. Deus está esperando de mim, Deus está esperando de você que venhamos fazer o melhor para Ele. Não é fazer de qualquer jeito, ou fazer o que der para fazer. Não, é fazer o melhor. Né? O reino do céu é tomado à força. Amém, presbítero? Amém, meu pastor, amém. É verdade, né? O senhor está falando sobre Jonas, né? E como que é profundo, né? Jonas, ao invés de cumprir o que Deus tinha pedido para ele, ele foi dormir, né? E em meio à tempestade, ele estava dormindo. No momento de estar vigilante, ele estava dormindo, né? E como que Deus ele prepara, né? Deus ele prepara o pregador certo para o auditório certo. Verdade. Né? E então, para cada situação, Deus tem uma solução. Deus precisava que Jonas cumprisse aquilo que Deus tinha designado para ele, né? Que fosse até Nínive e pregasse para aquele povo. De tamanha unção que aquele homem tinha, né? Dentre os demais segmentos da nossa vida, Deus age dessa forma também, né? Em tudo, em tudo. Será que dos 12 apóstolos, será que não tinha nenhum ali que pudesse, né, cumprir o chamado que Paulo cumpriu? Talvez não. Porque Deus tem cada um preparado para uma situação. Cada um tem o seu chamado. Talvez cada um daqueles discípulos tivesse cumprido o propósito que Deus tinha para eles. E o propósito que Deus tinha para Paulo era levantá-lo para que fosse pregado para aquele povo. Tanto é que Paulo recebeu coisas que nós não estamos preparados para receber. O homem não está preparado para receber. Ele mesmo diz que viu coisas inefáveis. E outra coisa, muitas das vezes nós queremos nos comparar a Paulo, né? Não é? Não tem como. Não tem como. Não. Paulo, ele sofreu naufrágio, foi surrado várias vezes. Né? E outra coisa, Deus chamou cada um com a sua função. Outro dia eu preguei sobre isso aqui na rádio, sobre o corpo e os membros do corpo. Cada membro do corpo tem uma função. Cada membro do corpo. Se uma perna... mas eu tenho 2 pernas. Mas uma vai para frente e a outra vai para trás. Entendeu? Os braços é a mesma coisa. Ninguém anda com os braços esticados. Um vai para frente e o outro vai para trás. Isso quer dizer equilíbrio. Tudo tem cada um tem sua função. E veja que profundo, né? Voltando aos sonhos de José, né? Nós, muitas vezes, queremos viver e realizar só os nossos sonhos. E os sonhos de Deus? Pode ver que tudo que eu estou falando passa pelos sonhos. Os sonhos do homem e os sonhos de Deus. Só que José, até aquele momento, ele não conseguia enxergar que o que ele estava vivendo era pura e simplesmente participando dos sonhos de Deus. Verdade. Olha que profundo. Os sonhos dele eram o projeto de Deus, né? Não é? E o José, pastor, ele esperou
e obedeceu a ordem de Deus, versículo 24. Mas, no tempo certo, conseguiu realizar o seu sonho. Casou-se e teve filhos. Teve uma família abençoada, né? Então, assim, primeiro, nós precisamos o quê? Nós temos os nossos sonhos? Temos. Temos que colocar esses sonhos nas mãos de Deus. E Ele vai realizar cada sonho, cada um ao seu tempo. E Deus vai encaixar os seus projetos, os seus sonhos, dentro dos projetos de Deus. E tudo vai se realizando. Só que nós queremos passar tudo à frente, nós não queremos obedecer, nós não queremos esperar o tempo. Nós somos tão egoístas que só pedimos, Senhor, faz isso, Senhor, abre porta, Senhor, me dá carro, Senhor, me dá casa. E o sonho de Deus, e os projetos de Deus para a nossa vida? Né? Verdade. E o sonho de Deus de que a gente se humilhe e reconheça, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Onde fica? Verdade. Ficamos protelando, deixando para amanhã, deixando para depois, e esse amanhã pode nunca chegar. O problema do ser humano é que o ser humano é o seguinte, ele quer ter razão em tudo. Em todas as coisas na vida do ser humano, em todas as decisões, ele quer ter razão. O ser humano hoje ele não quer parar para ouvir o que Deus acha dessa minha situação. O que Deus acha dessa atitude que eu estou tomando? O que Deus acha desse caminho que eu estou trilhando? Não, eu quero... O ser humano está assim, não. É desse jeito mesmo, está no meu coração. Se está no meu coração é de Deus. Não, não era da vontade de Deus que Jonas fosse para o outro lado, fosse para Tarsis. A vontade de Deus era que ele fosse para Nínive. Né? A vontade de Deus na vida de José foi aquela. Deus queria fazer uma obra na vida dele. E através da vida dele fazer uma grande obra também. Né? Não era vontade de José, não era vontade de Jonas, mas sim a vontade de Deus. Ah, eu não vou mais na igreja, eu vou assistir o culto de casa, eu vou cultuar na minha casa mesmo, eu não preciso de igreja. Será que essa é a vontade de Deus? Quantas vezes, presbítero Castro, você estava aí no trânsito, aí dirigindo, e você viu uma cabeça passar rolando sozinha sem o corpo? Ou uma perna pulando sozinha? Não tem jeito. Entendeu? Se está fora do corpo, não tem utilidade. Não tem utilidade. E com certeza, se aquela perna passou sozinha, o corpo está sofrendo por falta dela. Entendeu? Então o que acontece é isso aí. A nossa vontade não é a vontade de Deus. Nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Como José, ele foi obediente, ele ouviu a voz do Senhor e Deus fez uma grande obra na vida dele. Ele tinha motivos de sobra para poder pensar o contrário, pelo que os irmãos fizeram com ele, né? Depois Deus foi e honrou ele, mas ele soube esperar o tempo de Deus, soube ouvir a voz do Senhor para ele. É verdade, né, pastor? É verdade. Mas nós precisamos, acima de tudo, buscar compreender o que Deus tem para nós e obedecer, né? Independente dos nossos projetos, dos nossos sonhos, primeiro vem os projetos de Deus. E nós precisamos entender que Deus usa homens sonhadores. Né? Foi assim, né, com José do Egito, foi assim com José, né, esposo de Maria, e Deus tem usado sonhadores. Então, irmãos, precisamos colocar sempre Deus em primeiro lugar, deixar tudo nas mãos de Deus, e que Ele governa, e que Ele prepara, e Ele conduz, sempre Ele, nada nós, somente Ele, orando, buscando, mas muitas vezes nós queremos retirar, nós dizemos que colocamos na mão de Deus, em determinados momentos, pastor, achamos que Deus precisa de uma ajudinha, né? Não, espera aí que eu vou pegar aqui, eu mesmo resolvo. Aí vai lá, mete os pés pelas mãos, vira aquele carretel de linha embolado, o qual não consegue desembolar, aí arrebenta um pedaço de linha aqui, remenda ali, e Deus não trabalha com remendos, Deus não trabalha com vaso pintado, né? Então, não adianta. Nessa nossa caminhada com Deus, não cabe remendo. Eis que tudo se fez novo e Ele vai fazer, Ele faz um vaso novo. Mas Ele não remenda, Ele não pega um monte de barro, vai lá e, ó, remenda o vaso, Ele não. A gente que tem mania de fazer aí essas gambiarras, como falamos, né? Mas Deus não. Deus é um Deus de restauração. É verdade. Nós é que ficamos remendando. É assim que nós temos que fazer, né? É assim que nós temos que fazer todos os dias. Parar para ouvir
a voz de Deus, porque Deus ele é perfeito. Deus é perfeito em tudo, entendeu? Deus não vai fazer algo na sua vida sabendo que tem uma parte ali da sua vida que está precisando de um conserto. Ele não vai fazer improviso de jeito nenhum, né? Nós queremos improvisar em tudo, até mesmo muitas das vezes improvisar na profecia, né? Ó, Deus mandou te dizer, sendo que Deus não está mandando nada. Ó, Deus me mostrou. Pode parar de gambiar, meu filho. Ou é Deus ou não é. Entendeu? Prega a palavra, né? Prega a palavra, lê a Bíblia, fala da palavra de Deus, que essa é a verdadeira profecia, né? Mas sempre querem completar alguma coisa, sempre acham que, peraí, para ficar mais bonito, mais incrementado, para a pessoa achar que realmente é de Deus, eu vou acrescentar isso, isso e aquilo. E aí já perdeu totalmente a validade, né? Porque Deus, quando ele abençoa por completo, né? As pessoas pensam em bênção material, mas vou citar um exemplo, né? Deus abençoa alguém com um carro, Deus não dá um carro dividido ao meio, Deus não dá meia casa. Quando Deus abençoa, ele abençoa com vontade, com força. Não é Deus de meias palavras, de meia vontade. Não é pecado a pessoa desejar ter um carro, a pessoa prosperar na vida, desde que o projeto de Deus venha sempre em primeiro plano. O coração dele não pode estar puro e simplesmente voltado para isso. Deus abençoa à medida que nós nos dedicamos a ele. Verdade. Temos que ter sempre visão espiritual e ter muito cuidado com as coisas, porque um exemplo, que eu vou até contar um testemunho aqui. Eu precisei ficar uns dias em casa, né, como você sabe, né, eu estive no médico lá, o médico me deu alguns dias para ficar em casa, e aí eu passei para o meu patrão, né, tá aqui o atestado médico e tal, e ele veio, na concepção dele, ele veio me aconselhar. E ele me disse o seguinte: não, você tem que estar com a cabeça muito cheia. Eu vejo que você está fazendo muita coisa. Você tem a rádio, você tem a igreja. Faz o seguinte: deixa a rádio menos, deixa a igreja de lado um pouco e fica por conta da fábrica. E eu falei assim: pois é, mas é difícil ter que ouvir isso seu, né? É mais fácil eu perder o emprego que você me deu do que eu lá fazer de Deus. Então, o que acontece? Satanás ele sempre vai querer usar as situações para poder te tirar do foco, para te tirar do propósito de Deus na sua vida. Então, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso muito mais ir para o céu. Eu preciso muito mais obedecer ao meu Deus. Porque eu sei se eu obedecer ao meu Deus, ele vai me honrar, ele não vai deixar faltar nada. Agora, se eu obedecer ao meu patrão e deixar Deus de lado, amanhã meu patrão vai me mandar embora. Eu vou ficar sem emprego e fraco na fé. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Temos que ouvir melhor o que Deus está falando com a gente e ter esse discernimento de saber, não, eu quero é Deus. Não tem aquele louvor que diz, eu quero é Deus? Eu quero é Deus. Porque a Bíblia fala que o Senhor ele falou, sem mim nada podeis fazer. Você não vai poder fazer nada. Então, fique comigo que eu garanto a sua sobrevivência. É verdade, né? Deus eles têm que vir sempre em primeiro lugar, né? As pessoas querem que a gente coloque a Deus em segundo plano, né? Mas essas pessoas nunca estão dispostas a te ajudar quando você precisa, né? Verdade. Abre mão de Deus, mas e na hora que a mão de Deus pesar, quem te tira? Pois é. Ninguém te tira. Ninguém. Tem momento que a cabeça fica mil. Poxa, mas será que vai acontecer? Não, ó, eu sei em quem tenho crido, ó. O meu Deus, ele garante a minha vitória. Né? Nós, assim, em primeiro lugar, nós temos que recorrer a Deus. Surgiu qualquer imprevisto, primeira coisa, dobramos os nossos joelhos, entregamos na mão de Deus e confiamos, esperamos nele. Né? Mas já viu como que a gente faz? Primeiro a gente vai no vizinho. Né? Peraí, fulano é muito meu amigo, meu patrão é gente boa. Não, primeiro tem que vir Deus. Quando nós fazemos isso, colocamos Deus em segundo plano. É verdade, porque não confia em Deus, né? Exatamente. Né? E aí a gente fica desapontado, que a gente espera tanto do homem, e o homem nos frustra tanto, e ainda assim não aprendemos. E Deus nunca nos frustra. Verdade. Né? Deus é fiel e todos os seus planos irão se cumprir. Todos os planos de Deus na Bíblia se cumpriram. Não tem um que tenha falhado. Todos eles se cumpriram. Né? Os planos de Deus sempre se cumpriram e cumprirá. Pode estar certo disso.
E quando Jesus voltar, eu sou mais um plano de Deus a se cumprir lá na glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Verdade. Né? É isso que nós temos que saber, né? Ter certeza disso todo dia. Porque se chegar um momento que a gente perde a certeza da nossa salvação, é sinal que tem alguma coisa errada. É sinal que tem alguma coisa errada comigo. Então eu tenho que começar a rever minhas atitudes, rever minha vida, rever meus conceitos, porque eu preciso ter certeza da minha salvação, independente de qualquer coisa. Nós temos aí a situação de Jó, né? Tudo que ele passou, todas as afrontas, todas as perseguições, os amigos tentando ludibriar ele, mas com toda aquela situação caótica, Jó, ele manteve a sua fé firme no Senhor, a certeza de que o seu Redentor vivia. Né? É o que nós temos que ter hoje, a certeza que o nosso Redentor vive e ele é fiel para cuidar da gente, para cuidar da família, da saúde, em todas as áreas da nossa vida. Lutas nós vamos passar mesmo, dificuldades nós vamos passar, não achando que porque nós somos evangélicos, que nós estamos livres de situações, de adversidades. Não, nós estamos sujeitos a isso 24 horas por dia. Isso e não dizer 25 horas por dia, que até o momento que a gente está dormindo, há uma batalha dos demônios contra a nossa vida, tentando nos perturbar, tentando trazer aflições ali, tribulações, e o Senhor está sempre pelejando a nosso favor, está sempre lutando a nosso favor. Então, eu sei que nesse momento, presbítero Cássio, pode ter alguma pessoa que está nos ouvindo, alguém que está nos assistindo, eu não sei que dia, que quando a pessoa vai ver esse vídeo, vai assistir, que possa estar numa situação complicada, de preocupação, depressiva, pensando em até mesmo tirar a sua própria vida, achando que não tem jeito, ou porque alguém falou que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer que a última palavra e a primeira é de Deus. Né? A última palavra e a primeira é Deus quem dá, porque é Ele que está no controle de tudo, é Ele quem comanda tudo. Então, o que a pessoa tem que fazer, independente das circunstâncias, saiba que Deus é poderoso para mudar todo e qualquer quadro da situação da pessoa que ela esteja passando. Dele mudar toda essa situação, do jeito que mudou a vida de José, do jeito José, pai de Jesus, já teve um momento que eles passaram em luta. Né? Antes de Jesus nascer, qual foi a ordem de Deus para eles? Sai da cidade. Eles foram para o Egito, né? Parece, se eu não me engano. Não estou lembrando muito bem. E Maria e José pegou Jesus, que já era nascido já, e foram para o Egito, porque a ordem do rei era matar todas as crianças. Mas era Jesus. Pois é, mas os seus pais e ele passaram momentos também de perseguições. Mas depois eles voltaram. Então, na vida dos grandes heróis da fé, José mesmo, do Egito, José passou luta, foi vendido como escravo, né, aquela coisa toda ali, mas Deus honrou a vida dele. E aí, se a gente for contar aí dos personagens bíblicos que passou por adversidade e alcançou a vitória, a gente não sai daqui hoje. Então, com a sua vida, meu irmão, minha irmã, não vai ser diferente. A única coisa, a essência para isso é fácil. É a fé, um grãozinho de mostarda só, simples, não precisa muito. O mínimo que você tiver é o suficiente para Deus entrar com a ação na sua vida. Amém? Amém. E transformá-la toda, né? Mudar totalmente. Mas é verdade, né? O anjo mandou que José fosse para o Egito, né? Então, é isso que temos que colocar, né, em prática na nossa vida. Todos esses relatos ao qual o pastor está falando, ele é de profunda edificação em todos os segmentos, em todas as áreas da nossa vida, e principalmente na nossa caminhada com Deus. Na nossa caminhada com Deus. Tudo que fazemos ou pensamos, Deus permite. Passa pela autorização de Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente, Deus sonda tudo, Deus não te vê como eu vejo, Deus sonda os corações, Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. A palavra nos diz que ele não desprezará um coração quebrantado e contrito. Seja lá quem você for, a pessoa mais bruta, a pessoa mais grossa, a mais arrogante, né? Então, irmãos, nós precisamos entender que os projetos de Deus são soberanos sobre tudo.
independente de quem você seja ou o momento que você esteja vivendo hoje. Muitas vezes a gente acha assim, nossa, eu estou tão sujo lá no mundo, eu estou tão imundo lá no mundo, como que as pessoas vão me olhar dentro da igreja? A igreja não é tribunal, meu. A igreja é um hospital, onde você vai chegar lá doente e tem que sair de lá curado. Né? A todo tempo sejam alvas as vossas vestes. Você está indo lá para buscar a presença de Deus, aprender a servir a Deus e ir limpando as suas vestes. Né? Mas precisa entender que para isso tem que haver obediência, tem que haver o quê? A compreensão de que Deus tem desejo para a sua vida, tem sonhos a realizarem na sua vida, tem projetos para a sua vida, e isso você precisa entender e aceitar. Mas de coração, como diz um pastor amigo meu, o pastor André lá do Rio, tem que ser do coração para dentro, e não da boca para fora. Né? Porque quando é da boca para fora se perde, agora do coração para dentro fica registrado. E como Deus sonda os corações, fica registrado lá e anotado. Conforme o pastor Alexandre sempre diz, na agendinha de Deus está lá sempre anotando. E isso eu preciso, não preciso de forma alguma querer tomar as rédeas da situação sozinho, que isso não me cabe. Eu peço a Deus discernimento. Senhor, me dê discernimento do que eu devo fazer. Embora muitas pessoas possam achar que você é sábio sozinho, que você é autossuficiente, elas podem até achar, mas vão entender através do seu testemunho de vida com Cristo que aquele dom que você tem não é mérito seu, mas sim de Deus. E aí vão ter desejo, vão ter sede de conhecer o Deus que você serve. Através da ação de Deus na sua vida, dos projetos de Deus se cumprindo na sua vida. Eu sozinho eu não faço nada, eu não consigo nada. Eu, por mim mesmo, eu não sou capaz nem de acordar todas as manhãs, eu não sou capaz de me colocar de pé. Né? Você vê que um pouquinho que muitas vezes a gente está agachado, muito tempo sentado, se a gente levanta, de repente, tudo roda ali, a pressão cai. Se não for misericórdia de Deus, irmãos, a gente não consegue nem se situar. Peraí, onde eu estou? A gente não consegue fazer nada sozinho. Tudo é a misericórdia e a graça de Deus. E a palavra de Deus é Deus falando com você. Deus se manifesta através de sua palavra. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia, aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus, irmãos. O que eu preciso compreender que o livro de Deus, a palavra de Deus, eu não posso pura e simplesmente ler a palavra de Deus como se estivesse lendo o gibi, uma revista qualquer. A palavra de Deus ela tem que ser lida, meditada e absorvida. Quando eu absorvo, eu consigo aplicá-la na minha vida. Quando eu pura e simplesmente leio um livro, amanhã eu já me esqueci de tudo que eu li. Quando eu leio pura e simplesmente uma matéria de notícia, eu pura e simplesmente me esqueço. A Bíblia é Deus se manifestando, é a presença de Deus ali falando comigo. Então eu preciso buscar dentro da palavra de Deus uma obediência. A palavra de Deus ela jamais vai se contradizer. Os seus sonhos irão se realizar dentro dos projetos de Deus e o sonho de Deus para a sua vida vai se concretizar. Mas precisa o quê? Que você abra o seu coração. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração, deixar Deus entrar. Quando eu digo é a única coisa, é abrir o seu coração. Obedecer o chamado. Deus está ali à porta ali, ó, ele está te chamando. Então, obedeça. Não adianta você ficar da boca para fora dizendo eu sirvo a Deus, eu sou bonzinho. Lá no inferno tem um montão de gente que se dizia bonzinho. Lá no inferno tem um montão de gente que se dizia fazer a obra de Deus. Lá no inferno tem um montão de Deus, tem um montão de gente com coração que estava preso o quê? No dinheiro, na arrogância, na ganância, né? Um montão de gente com coração preso onde? No mundo. Que os seus sonhos já eram projetos do quê? Do homem e não de Deus. Que sempre vinha em primeiro lugar o quê? Os seus sonhos aqui na terra e não um sonho espiritual de morar na glória. Né? Então sempre vinha esse eu faço, eu sonho, eu realizo, eu quero, eu preciso. E nunca parava para fazer isso aqui para Deus. Ó. Ouvir Deus falar com você e deixar entrar no seu coração e ali aplicar. Registrar nas paredes do seu coração, porque a Bíblia nos diz que estão registrados nas paredes do nosso coração. Não em pedras, mas sim nas paredes do nosso coração. Um coração que Deus chamou o coração de homem de segundo o seu coração, que era o coração de Davi, segundo o coração
de Deus. E isso, você vai dizer assim, mas isso era Davi. Mas eu te digo que Davi era feito da mesma matéria que você. Portanto, você pode ter um coração segundo o coração de Deus. Agora, é preciso ouvir, é preciso obedecer. Só que nós achamos que aqueles homens lá atrás eram super-homens. E não. Deus usou homens de carne e osso como eu e você. Ou será que você não é capaz de ser usado por Deus? Ou será que uma mula é mais especial que você? Deus usou uma mula. Será que você não está preparado para ser usado? A palavra de Deus também nos diz que se você não clamará, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Será que teremos que chegar a esse ponto? Verdade. Mas permita os sonhos de Deus realizarem na sua vida, amém? É que a gente tem que... Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, precisamos colocar isso na nossa cabeça o tempo todo, que nessa trajetória, nessa nossa caminhada, na presença do Senhor, fazendo parte do exército de Cristo, nós vamos passar por situações difíceis mesmo. Vai vir momento do desânimo, momento de pensar em parar, momento de querer achar que pode prosseguir sozinho. Isso aí vai acontecer na nossa vida. Só que é o seguinte, nós sabemos que nós precisamos estar enraizados em Jesus Cristo. Precisamos estar enraizados em Cristo. Porque quando o crente ele está firmado em Jesus Cristo, pode acontecer o que for, que ele não vai abandonar a fé. Pode vir perseguições, pode vir afrontas, situações, seja qual for, ele não vai abandonar a sua fé, não vai abandonar Jesus. E tem muitos que deixam a fé de lado e falam, não, mas eu não abandonei Jesus. Não abandonou Jesus, mas também não está servindo ele. Então, é isso que tem acontecido. Na nossa caminhada, nós vamos enfrentar esses percalços também. Isso vai acontecer. Nós sabemos que a vida ela é cheia de altos e baixos. Um monte de buraco, um monte de situação adversa que vai tentar nos parar, vai vir para nos desanimar, para nos jogar para baixo. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, aquele que abandonou, ele não está em Cristo Jesus. Não confia no Senhor Jesus. Porque se nós confiamos, acontece mesmo ferido, machucado, nós vamos chegar lá, com ferimentos, machucado, todo arranhado, mas quando nós chegarmos lá, tem remédio para essas feridas, que é a palavra de Deus, que vai nos ajudar, Deus vai trazer uma palavra que vai nos consolar, vai nos edificar, se precisar exortar, Ele vai exortar, mas precisamos continuar nessa caminhada, porque nós precisamos de Cristo, nós necessitamos de Jesus Cristo, Ele não precisa da gente para nada, absolutamente para nada, mas nós necessitamos totalmente de Cristo, amém? Amém, é verdade, né? Nós precisamos totalmente e Ele não precisa de nós para nada. Mas olha que misericordioso é o nosso Deus, né? Ainda assim, Ele nos chama. Olha só que quando Ezequiel, né? Deus fala com Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, né? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, né? Você vê que o momento da chamada de Ezequiel, né? Lá na Babilônia, né, num momento muito conturbado, né, em que Ezequiel passava por um momento turbulento, né, que ele estava preso lá, né, juntamente com todo o povo de Israel, né, e é preciso a gente ter essa sensibilidade para ouvir Deus falar conosco. E é nesse momento que muitas vezes a gente oscila, né? Peraí, Deus fala comigo, Deus quer me usar, Deus deve me colocar de pé e permite eu aqui preso? Me permitiu passar por tudo isso? E ainda as pessoas dizem assim, que eu posso olhar para mim e falar assim, eu sou digno de Deus falar comigo? Como assim? Se Deus me usa, se eu sou tão especial para Deus, por que eu passo por todas essas afrontas, por todas essas tribulações, né? Só que, irmãos, nós não somos diferentes, nós somos de carne e osso, e aquele que serve a Deus sofrerá a perseguição. Mas só que a gente precisa nos colocar na posição capaz de ouvir a Deus falar. Nós precisamos estar de pé diante de Deus no sentido espiritual. Deus não fala com quem está caído.
Aquele homem, mesmo estando ali aprisionado, mesmo estando num momento ali conturbado, ele teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus ouviu ali o seu clamor e viu nele qualidades. Deus fala conosco, irmão, no momento da nossa aflição. Nós aqui conversamos pouco com Deus, mas Deus nos ouve e Deus nos responde no momento certo. Deus pediu que ele se colocasse de pé. Deus usa, Deus nos capacita, né? E quando pensamos nos colocar de pé, irmãos, sempre pensamos numa situação de estar sobre os nossos pés, né? E não, é uma situação de colocarmos de pé numa situação de estarmos dignos de ser usados por Deus, no sentido espiritual, de buscarmos a sua presença, de termos a sensibilidade para ouvir. Deus não está falando de te colocar de pé no sentido vertical, não. Literal, não. Amém, pastor? Amém, é verdade. Nós vemos aí que várias situações aí na Bíblia, aí no Novo Testamento, principalmente, Jesus falava, né? Levanta, toma a tua cama e anda, levanta-te, vai em paz, né? Quer dizer, nós precisamos colocar de pé, mas o que acontece, presbítero Cássio, que dentro dessa palavra eu sempre vejo que muitos querem se colocar de pé diante de Deus, mas com o nariz empinado. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Coloca de pé diante de Deus. Hein? E a palavra diz, né, que o soberbo, ele abaterá. Né? O Senhor fala, para colocar de pé que ele quer falar. Mas nós precisamos, como é que nós nos comportamos diante do rei? De pé, mas de cabeça baixa. E é assim que Deus quer, que nós viemos colocar diante dele, porque ele é soberano. Nós precisamos mostrar essa reverência a Deus. Não estou dizendo isso no sentido figurado, né? Assim, no sentido, não estou falando que tem que ser assim, no sentido real, não. Né? Mas nós temos que nos comportar diante de Deus com total reverência, mostrar a nossa pequenez, assumir que somos pecadores e que precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Tantas e tantas situações que tantas pessoas têm passado aí, lutas, provas, ainda mais agora com essa pandemia aí, com essa doença infernal, né? Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento, estão aí passando dificuldade financeira, dificuldade na saúde, em todas as áreas da vida, e acha que não tem mais solução, acha que não tem mais jeito, mas tem sim, nós sabemos que tem. A solução para tudo isso está em Jesus Cristo. Mas como você falou ainda há pouco, eu quero procurar a solução no meu vizinho, no meu parente, em todo mundo que está ao meu redor para ver se eu consigo. Já que ninguém pode resolver, aí eu vou buscar Deus por último. A Bíblia é bem clara que diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas eu quero que o meu irmão acrescente primeiro. Eu estou querendo que o meu amigo vá e faça o favor, o meu parente, que alguém aqui resolva a minha situação. Por quê? Porque, na verdade, eu não creio que Deus pode mudar essa situação. Muitas das vezes eu não creio que Deus quer mudar e pode mudar a minha vida. Eu acho que o homem pecador tem mais poder do que o Deus criador. O ser humano está pensando dessa forma. Mas não é assim, meu amado irmão e irmã. Não é dessa maneira. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer por você. Deus vai fazer, mas para que a obra de Deus aconteça, para que a sua bênção chegue na sua vida, é necessário que você creia, é necessário que você coloque a sua confiança no Senhor, que ele vai fazer o sobrenatural. Esse Deus que nós estamos pregando aqui hoje é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que ressuscita morto, o Deus que fez o mar se abrir, o Deus que faz o sobrenatural, que tentaram matar, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Você precisa acreditar nisso. Você vai no túmulo do Chico Xavier, está lá, aqui jaz Chico Xavier. Você vai no túmulo de Maomé, lá está escrito aqui jaz Maomé. Você vai no túmulo de Jesus, está falando isso, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Aleluia. Aleluia! E quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós acreditamos, não tem nada impossível que Deus não possa fazer. Tudo aquilo que é possível, cabe a você fazer.
O que é possível, você pode fazer. O que é sobrenatural, não adianta você fazer, como o presbítero Cássio falou, né? Tentar dar uma mãozinha para ajudar Deus, que ele não aceita a sua ajuda, que ele não precisa de você para nada. A Bíblia diz que as nossas obras de justiça é comparada a trapos de imundície. Então, o que é sobrenatural, deixa que Deus faz. Ele vai fazer. O seu trabalho é um só, meu amado irmão. Você, minha irmã que está me ouvindo, meu irmão, o seu trabalho é somente acreditar. Crê que Jesus vai fazer, crê que Deus vai abrir esse mar, crê que Deus vai abrir essa porta de emprego, crê que Deus vai jogar por terra essa enfermidade, crê que Deus vai restaurar. É somente acreditar. Aí, quando você põe a sua fé em prática, o sobrenatural acontece. Amém, presbítero? Amém, é verdade, né? O senhor estava falando, né, de diversas passagens na Bíblia, né, em que a palavra nos manda levantar, né, e eu verifiquei aqui, né, que quando Moisés morreu, né, Josué ficou na responsabilidade, né, com o povo de Israel, né? Deus falou da seguinte forma com Josué 1 e 2: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só. Só que Deus, quando disse isso para Josué, ele não estava chamando Josué de preguiçoso, não. Ele só estava falando: toma as rédeas, toma a situação, levanta-te, toma uma posição. Assuma agora uma posição de servo, de guia, de líder. Por quê? Porque nós, na nossa vida, muitos momentos entramos numa situação de inércia, parados. Queremos que alguém sempre... Peraí, alguém vai agir primeiro e eu vou acompanhando. Nós temos essa coisa de comodismo. Nós sempre queremos um líder à nossa frente, a gente vai acompanhando. A gente sempre tem aquela coisa de alguém fazer e eu vou à sombra daquela pessoa. E Deus não te chamou para ficar à sombra de ninguém. Deus te chamou para você tomar as rédeas daquela situação segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Se ele te levantou para dominar sobre aquela situação, ele vai te capacitar. Não adianta você falar assim: mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Deus vai te capacitar para aquilo. Se ele te chamou, ele vai te capacitar. Deus não envergonha ninguém, ele não vai te deixar numa situação envergonhada. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Então pode ter certeza que quando Deus chamou Josué, ele sabia que Josué era capaz. E aquilo que Josué não fosse capaz de fazer, ele estava ali para poder orientá-lo e dar discernimento, dar sabedoria. Né? Então, nós precisamos pura e simplesmente ter esse encontro com Deus no sentido de ouvi-lo falar, de termos essa sensibilidade de obedecer quando ele fala aos nossos ouvidos, né? Seja ela na forma vertical, ou seja ela na forma de estarmos de pé no sentido espiritual, de sairmos desse comodismo espiritual que o povo de Deus tem se encontrado. Essa briga que hoje em dia fica o povo de Deus acusando. Peraí, não é meio em pandemia, estamos em meio em pandemia? Fulano de tal falava que curava, Beltrano falava que curava. Não é momento disso. É momento de estarmos, sabe o que, irmãos? Unidos. Juntos somos mais fortes. É momento de união. O que acontece é que hoje os crentes estão lutando com os crentes, igreja contra igreja, e está deixando o mundo ser perdido lá. Exatamente. Aí fica tendo essa divisão dentro da própria religião, né? Fica tendo essa divisão da igreja. Só que a igreja de Cristo, ela é uma só. Ela é uma só. O propósito dele é um só. O propósito de Deus para nós é um só. Só que a gente fica nessa briga. O propósito de Deus na nossa vida, nós não vamos acontecer. É difícil de entender o propósito de Deus. Você pode ver que Deus chamou Moisés e falou: tira o meu povo lá do Egito. Você acha que Moisés aceitou de primeira? Não. Ele inventou um monte de desculpa para não ir. Eu não sei falar, não tem problema. Vai que eu vou botar a palavra na tua boca. Vai que eu vou botar alguém lá no seu caminho que vai falar em meu nome para eles lá. Você não sabe falar o idioma? Pode ir. Vai que eu vou mandar um intérprete lá. E assim foi. Quando chegou a vez de Josué e Caleb, Deus chamou Josué e falou: vou te dar esse povo na sua mão. Mas aí fala: poxa, mas ele entrou sozinho. Por que ele entrou sozinho? Só ele e Caleb, Josué e Caleb. Porque o povo desanimou. O povo ficou na inércia, hibernou. Então ficou para trás.
Você está entendendo? Nós temos que ter a nossa visão uma só. Deus mandou, vai e faça. O que vai acontecer para trás, Deus vai administrar. Né? Josué e Caleb, eles podiam ter ficado frustrados. Poxa, quase 2 milhões de pessoas. E Muitos Deus não é são ninguém na mão chamados, da né? gente. Hein? Muitos são chamados, né? Pois é. Fala, poxa, Deus me chamou para uma grande obra, mas olha lá, não vem ninguém com a gente. Ah, eu não vou lá para a igreja não, que tem pouquinha gente. Mas Deus não te chamou por causa da quantidade de pessoas, não. Deus chamou você para ir fazer diferença. O chamado é seu. Se vão te acompanhar, se vai atrás, Deus sabe quem ele vai enviar. Deus sabe quem vai mandar. Quantos pastores, Vitor Castro, nesse momento, obreiros que estão parados, né? Estão como parasitas. Deus deu um ministério na mão, Deus deu um rebanho, mas eles abriram mão do rebanho por luxo. Abriram mão do rebanho por causa da soberba, né? E, tudo isso vai ser cobrado. Né? Nós sabemos que a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu não sei nem por que eu estou entrando nesse assunto, que o assunto não é esse. Né? Mas Deus sabe o porquê. Deus sabe o porquê. Né? Deus nos dá uma responsabilidade, não só pastores, mas qualquer obreiro, qualquer um que se diz servo do Senhor, se é servo de Deus, o que quer dizer a palavra servo na Bíblia Sagrada? Servo quer dizer escravo. Escravo tem vontade própria? Escravo pode fazer o que quer? Não. Escravo só faz o que o seu senhor manda. E se não está fazendo o que o senhor manda, ele é o quê? É escravo da canela grossa, né? Como diz, né? Escravo preguiçoso. E a cobrança vai vir. E escravo não é servido, né? Nós servimos a um Deus que nos serve, né? Pois é, olha só. Olha o contraste, né? Isso aí. Não é? Né? Então, mas quer dizer, a terra prometida não é para todos, não. A terra prometida não é para todos, é só para os remanescentes, para aqueles que querem mesmo, é só para os obedientes, aqueles que querem verdadeiramente pagar um preço, deixar as coisas do mundo de lado e servir a Deus com desejo, com vontade, com seriedade. A nova Canaã, lá, cidade que manda leite e mel, foi só para aqueles que verdadeiramente eram comprometidos com as coisas de Deus. Ah, mas Moisés não entrou, mas porque Deus levou ele, nem o corpo dele. Teve uma briga lá do inferno, lá, os anjos pelo corpo de Moisés, porque foi comprometido com as coisas de Deus. É verdade, né? Então, nós devemos ouvir a voz de Deus, né? E a primeira parte do ouvir está na nossa audição, né? Ouvimos. E a segunda parte está em obedecer, acatar, acolher, né? Sermos obedientes, levar em conta tudo aquilo que Deus está falando. Muitas pessoas deixam passar de forma muito subliminar o ouvir a voz de Deus, né? Então, ouve, aplica, obedece, né? A voz de Deus. Ele tem um chamado para mim e para você, né? Amém? É verdade. E esse chamado a gente não pode tardar, né? Se Deus chamou, a gente tem que obedecer, tem que ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir o que Deus está falando, como Ele está nos chamando. Louvado seja Deus. É como a mensagem que eu até separei aqui, para a gente poder estar falando um pouco sobre ela, que é sobre o livro de Jonas. Sobre Jonas, né? Entendeu? O chamado de Deus. Se Deus te chamou, não adianta você querer correr para um lado e para o outro, não. Querer inventar desculpas, né? Como Moisés mesmo inventou várias desculpas, né? A desculpa sem desculpa, né? Isso é verdade. Foi o caso de Moisés. Então, Jonas foi a mesma coisa. Quem somos nós para interromper, para querer impedir o chamado de Deus em nossa vida? Quem somos nós? Nós somos servos, nós somos escravos, né? Nós estamos aqui para obedecer, né? É melhor obedecer do que remediar. Não é verdade? Sim, é verdade. É verdade. Quando nós obedecemos, nós ainda assim podemos passar por lutas, mas o Senhor nos sustenta. Né? Certeza. A aprovação virá. Mesmo sendo obediente, a aprovação virá. Né? Jó, a palavra nos diz que ele era um homem obediente e temente a Deus, e ainda assim foi provado. Né? O fato de você ser obediente não quer dizer que você não vai ser provado. Vamos ser provados. Mas precisamos ser provados para ser aprovados.
né? E ser aprovado nas mãos de Deus, irmão. Nós passamos por situações complicadas. Nós passamos por situações de prova. Não é situação de pura e simplesmente o seu gás acabar e você falar assim, o meu gás acabou, eu estou sem gás, olha que prova. Não, vai muito além disso. O seu gás acabar, irmãos, você pode resolver. O seu gás acabar está nas suas mãos. E o sobrenatural? Sobrenatural está nas mãos de quem? Só dele, não nas suas. Né? E aquele sobrenatural que passou ali pela situação de Jó, só cabia a Deus fazer por ele. Ele estava numa prova de fogo. Né? Você vê que a situação de Jonas é totalmente diferente. Ele desobedeceu à ordem de Deus. Era para ele ir para um lugar, para Nínive, né? Ele estava indo para Tarsis, não é isso? Então, era para ele ir para um lugar, ele estava indo para outro, estava sendo desobediente. Mas ainda assim, pela sua misericórdia, através dos planos de Deus, os desejos de Deus, Deus permitiu que ele entrasse dentro de um peixe, que ele fosse engolido por um peixe, ali permanecesse e depois fosse cuspido numa praia, que ele fosse e pregasse, ganhou milhares de almas, a sua pregação, tinha muita unção, a sua pregação, né? Era um homem quando ele pregava, almas se rendiam, né? E hoje nós temos pregadores que estão nessa mesma situação, talvez nesse momento estejam lá no comodismo, não estão ouvindo a voz de Deus, esteja lá encostado, esteja em repouso, esteja em inércia, não tenha ouvido a voz de Deus, esteja como Jonas, dormindo. Talvez não esteja como Moisés, sonhando e permitindo que Deus ser parte do sonho de Deus. Então temos que parar de sair desse comodismo, né, pastor? É verdade. Verdade. Nós nos acomodamos mesmo, infelizmente. Isso aí vem do ser humano mesmo. O ser humano, ele é acomodado. Principalmente quando sabe que Deus tem todo o poder, que todo o poder está na mão de Deus, ele começa a deixar as coisas tudo para Deus. Deus faz para mim. Deus, como se Deus fosse empregado dele. Mas não é assim, entendeu? Quando a gente começa a entender mais a vontade de Deus, a palavra do Senhor, a gente começa a se colocar na posição. É fácil para nós estarmos aqui hoje falando, pregando a palavra de Deus? Não é fácil, não. O inferno se levanta contra, cria situações, envia pessoas, né, influenciadas por ele para tentar nos desanimar, tentar nos parar. Mas como é que pode uma coisa dessa? Não tem jeito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós, como eu falei, tinha preparado a palavra de Jonas, mas a palavra já foi pregada. A palavra já foi pregada. Né? Tinha deixado até separado, mas nós já entramos no assunto de Jonas e fomos entrando. A palavra foi ministrada. Então, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Aí eu vou deixar uma palavra minha, do pastor Alexandre, bem forte, bem temperada, né? Para você, meu irmão, que virou parasita na casa de Deus. Igreja não é lugar de parasita. Né? Igreja é lugar de ovelha. E ovelha ouve a voz do pastor. Né? Vamos nos colocar na posição como verdadeiros servos, verdadeiros adoradores, que adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco. Amanhã eu vou estar aqui novamente. Né? Deixa aí o convite para o presbítero Cássio, né? Para poder estar conosco aqui, se ele puder. Pastor André Amaral, não pôde participar hoje, né? E outros irmãos aí também que estão querendo participar, mas nós vamos estar aí organizando tudinho. Aos poucos nós estamos mexendo aí nesse programa aí, então já botamos uma legenda embaixo aí, né? A Rádio Cristo no Lar, né? Tem um apoio aí do programa Missões hoje, né? Nosso amado pastor Luiz Navarro, né? É diretor de missões da Assembleia de Deus Missões em Juiz de Fora, né? Que tem nos dado um apoio, presbítero Cássio, fundamental aqui nessa obra. Tem nos ajudado aí de uma maneira sobrenatural. Deus tem feito uma grande obra. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Luísio, para toda a equipe lá do Departamento de Missões, todos os irmãos lá do Ibadejuf, na Assembleia de Deus, nosso Instituto Teológico, que tem nos apoiado aí nessa obra. Né? E todos os irmãos têm nos ouvido, pastor André, presbítero Cássio, os irmãos que têm abraçado com a gente essa obra aí, esse momento de nós estarmos aqui ministrando
a palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Presbítero Cássio aí com as considerações finais. Amém. Somente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né, porque somente através da sua misericórdia e graça que nós temos a oportunidade de poder pregar o Evangelho, né? No mundo hoje que vivemos, onde muitos nossos irmãos de fé estão sendo perseguidos, né? Hoje ainda eu vi uma irmã falando, né, sobre a questão aí da pandemia, que algumas igrejas estão fechadas, estão sendo impedidas, e ela está falando, começou a perseguição, né? Se engana, porque a perseguição lá fora já começou e o povo de Deus sempre foi perseguido. O funil ele vai se estreitando. Não tem noção. O funil ele vai se estreitando, mas só que o povo lá fora tem sofrido. É porque muitas pessoas se colocam na condição de missionário, mas não sabem o que é realmente uma obra missionária. Não sabem realmente o que é ser perseguido, o que é passar por uma prova de fogo, perder filhos, né, ter membros do seu corpo cortados, porque não negam a sua fé, filhos, vida de seus filhos ceifados, perdendo esposa, ver esposa, filhos violentados, porque não nega a sua fé. Então, assim, a perseguição ao povo de Deus sempre existiu. A tendência é se afunilar cada vez mais, mas precisamos estar unidos, né, com o mesmo propósito, nos colocarmos de pé, ouvir a voz de Deus, termos os nossos sonhos nas mãos do Senhor e aceitarmos e fazer parte desse sonho de Deus, que é irmos morar na glória. Amém? Amém. Louvado seja Deus, Deus abençoe sua vida, né, sua família também, em nome de Jesus. E agradeço a todos aí e até o nosso próximo encontro. Lembrando, né, se você ainda não tem, baixa o aplicativo da Web Rádio Cristo no Lar. Vai na Play Store, você vai baixar ali, Web Rádio Cristo no Lar. Né? É um logo azul, né, do céu. Você vai ver Web Rádio Cristo no Lar. Você vai estar ali desfrutando de 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Pai do Senhor, meu amado. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos.